24, se eu não estou enganado. Para nós falar um pouquinho. Os irmãos prestem atenção na leitura e depois vamos ver o que o Espírito Santo vai nos dar. Aqui o texto em cima diz: o domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. E no verso 1 do 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele existem, o habitam. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta que Deus faz para nós. Aquele que é limpo de coração, ou seja, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Amém, igreja? Aqui nós vemos o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, reconhecendo a soberania de Deus. Claro que nós reconhecemos, mas algumas vezes parece que tomamos direção própria, o que não pode acontecer. Bem verdade que a Bíblia diz que Deus faz que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus amados, amar a Deus é o primeiro mandamento. Quando lhe foi perguntado a Jesus qual era o maior mandamento. E a resposta foi essa: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de toda a tua inteligência. Aleluia. E o segundo semelhante é o nosso próximo como a nós mesmos. Meus amados, então, eu vejo assim, pastor Nilton, que nós parece que estamos um pouco fora desse amor, dessa palavra, especialmente o nosso próximo. Quando a Bíblia nos manda amar até os nossos inimigos, parece que fica tão difícil de amar um inimigo. Quando a Bíblia diz que se receber um tapa num lado do rosto, deve dar o outro, é claro que isto fala de mansidão, isto fala de amor, isto fala de temor de Deus. Porque um homem que vive na carne não faz isso. Uma mulher, a tendência é vingar-se, né? A tendência é vingar-se. Mas a Bíblia diz que não podemos nos vingar, que a vingança pertence ao Senhor. Mas a nossa tendência humana é isso aí. Então, meus amados, aqui Deus está falando através do salmista da sua soberania. Quer dizer que ele conhece o pensamento, conhece o futuro, anuncia o fim antes do começo. Mas temos o livre-arbítrio. Podemos mudar o plano de Deus, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Quer dizer, eu escolho aquilo que eu quero. Agora é bom quando a gente firma-se naquilo que Deus quer. Oh, glória a Deus. Seja bom ou seja mal. Então Deus fala da soberania. Criou os céus, a terra, fundou sobre os mares a terra, firmou sobre os rios, e faz uma pergunta: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem? É Deus falando? Será que é só porque eu venho na igreja? Será que só porque eu tenho 40, 50 anos de crente eu vou chegar no Monte Sião? A Bíblia responde: aquele que ir até o fim.
lutando e batalhando com as qualidades que o salmista diz. Aquele que tem as suas mãos limpas. Oh, glória a Deus. Mãos limpas fala em muitas coisas. Quer dizer, as mãos que abençoam não podem amaldiçoar. Não podem lançar mão de vantagens para se beneficiar. São mãos santas. Eu já ouvi alguém dizer, eu sou crente, mas as minhas mãos não é. Não brinque comigo. Não sei se os irmãos já ouviram isso, mas é errado. Paulo, aos Tessalonicenses, ele disse que os irmãos estivessem preparados para a vinda do Senhor, espírito, alma e corpo. Se ache irrepreensível. Quer dizer, não precisa repreender. Então nós vemos que tudo tem que ser santo. E Pedro também fala sobre esse assunto. Como é santo aquele que vos chamou. Sede-vos santo em toda a vossa maneira de viver, de falar, de agir, até no trabalho. Mãos limpas, não explora o patrão. Quer o patrão esteja perto ou longe, ele faz com amor o seu trabalho, porque ele sabe que suas mãos são limpas, são santas, e ele está ali ganhando o seu pão, e o seu patrão precisa ter o seu lucro do seu trabalho. Meus irmãos, então, mãos limpas nem todos têm. Eu lembro uma vez que eu preguei na igreja de São Joaquim, há anos atrás, sobre mãos limpas. E eu falei, irmão, uma agulha que você pegar que não é tua, você suja as tuas mãos. Então tem coisinhas pequenas que nós levamos para frente. Só que o Espírito Santo fala. Eu tenho essa experiência, pela misericórdia de Deus, qualquer coisa errada que a gente às vezes cai, até numa palavra, o Espírito Santo já me fala, diz, olha, não devia ter feito isto. Digo, me perdoa, Jesus, porque tu és o meu advogado. Aí, então, é que esse advogado que está junto ao Pai, ele é advogado, ele é sacerdote, ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Oh, glória a Deus. Então, nós temos os recursos, pelo menos tem que ter a vontade de servir a Deus com mãos limpas, corpo, alma e espírito, irrepreensível. Aleluia. Meus amados, então, eu vejo a vida dele. Eu acho que ele errou. Porque se ele tivesse ido ali, ele virou para o canto e disse que chorou muito. Disse, lembra, Senhor, que eu andei reto nos teus caminhos. E era verdade. Provavelmente ele pediu mais anos. O profeta estava no pátio do rei e Deus falou, volta e diga para ele que eu já acrescentei mais 15 anos. Mas no plano de Deus era ali. Deus só disse, prepara a tua casa, tu vai morrer. Tinha alguma coisa que ainda não estava certa. Mas ele ganhou os 15 anos. Só que o final dos 15 anos não foi muito feliz. Perseguiu os profetas. Foi pai de Manassés, o pior rei de Israel. E disse que derramou sangue em Jerusalém, que ia até no freio dos animais. Se ele tivesse morrido ali, o Manassés teria vindo de outra descendência, talvez, não fosse rei. Podia nascer. Mas então, meus irmãos, nós temos que ficar na inteira dispensação de Deus. Oh, aleluia! Aceitar o plano dele, porque ele é justo, puro, real, poderoso,
grandioso, misericordioso e cheio de amor pelo homem na face da terra. Que coisa boa saber que Deus nos ama. Paulo escreveu aos Romanos 5, dizendo: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é verdade, então nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos amou. E diz lá em João 3,16: Deus nos amou porque nós estávamos ignorantemente debaixo de um jugo que veio lá dos nossos primeiros pais, a herança de Adão. Não é verdade? Paulo escreveu sobre isso também, que nós estávamos perdidos, não é? Os apóstolos escreveram: mortos em pecados e ofensa, mão suja, coração impuro. E então, essas condições que diz esse texto sagrado, qual nós devemos crer e colocar a nossa vida diante de Deus, pedindo sempre misericórdia. Não é tão fácil ser crente salvo, santo, temente a Deus, para ouvir os segredos de Deus, como está aqui, né? Deus revela segredo para aqueles, o seu conserto, melhor dizendo. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Oh, glória a Deus. Isto fala de que Deus fala conosco de muitas maneiras. Fala em sonho, fala pela mensagem e especialmente pela sua palavra. Ele não faz nada sem antes avisar os seus santos profetas. E nós somos profetas de Deus porque lemos a profecia, aleluia, que é a Bíblia Sagrada. Então Ele sempre avisa, né? Ele sempre avisa. Nós vemos o exemplo lá que escreveu Ezequiel, quando Jerusalém, Israel, estava no pecado, era uma miséria, povo escolhido, né? E assim acontece conosco. Nós às vezes batemos no peito, graças a Deus. Eles achavam que estavam certo, e Deus resolveu destruir Jerusalém. E diz então o profeta que ele procurou dentre os homens um que tivesse na brecha, intercedendo por Jerusalém. Veja, se tivesse um orando, intercedendo, o Senhor ia ou prolongar ou não ia destruir Jerusalém. Mas ele disse: não achei nenhum. Oh, glória. Mas graças a Deus que hoje o próprio Deus não pode dizer. Tem muita gente na intercessão, tem muita gente na brecha, aleluia. Pessoas que temem a Deus, que sabem que com Deus não se brinca. Não dá de brincar de ser crente, não. Meus irmãos, então, isto tudo são qualidades de um coração puro e de mãos limpas. Quem tem um coração puro, ele ama e faz as coisas com amor. Se nós olhar para o capítulo 2 de Apocalipse, quando por ordem de Jesus foi mandado a carta para as 7 igrejas da Ásia, nós vamos ver ali as qualidades daquela igreja, do anjo da igreja, o pastor da igreja. Deus falando pela carta, dizendo: eu sei o teu trabalho, a tua paciência, qualidades boas, né? Tem se esforçado pelo meu nome, não tem se cansado, e até as tuas últimas horas são mais do que as primeiras. E ali foi elogiando. Deus não esquece daquilo que fazemos, mas Ele quer qualidade, Ele quer que faça com amor. Aí o que é que disse
mas tenho uma coisa contra ti. Falta-te uma coisa. Às vezes eu orando, eu digo: Jesus, mostra-me o que está me faltando, porque eu não confio em mim. Se não for a tua misericórdia, estou morto. Então a carta dizia: perdeste o teu primeiro amor, a caridade. Deixaste a tua primeira caridade. Arrepende-te. Senão eu venho a ti, se não te arrependeres, e tirarei de ti o teu castiçal, que era a igreja. Vai sair fora. E assim nós vemos muitos irmãos nossos, infelizmente, saindo fora. Vão até uma altura e vão, e de repente sai fora, porque deixou de ouvir a voz de Deus. Então nós podemos até, como eu, pela graça de Deus, estou há anos ali presidindo o lar dos idosos, o asilo, com 32 internos. Às vezes eu digo: Senhor, será que eu estou com amor nesses idosos aqui? Será que não me está faltando amor? Estou fazendo isso por amor? Eu creio que sim, se eu penso não estar enganado, porque eu não ganho nada ali, a não ser a recompensa de Deus que eu estou esperando. E me esforço. Meus amados, então, um coração puro é cheio do amor de Deus. Deus derramou seu amor em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós vemos Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios, falando sobre os dons espirituais que a igreja precisa buscar, precisa ter os dons, senão fica um negócio matemático, ou seja, fugiu o termo agora, me ajude, né? Formal. Obrigado. Fica formal. 3 hinos, um abraço aqui, um abraço ali, né? Mais um hino especial, já sabemos. Mas com os dons espirituais vai ser diferente. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, um dia em São Joaquim, tem muita história para contar de São Joaquim, que fiquei 15 anos e meio lá, como ele sabe. Então entrou lá um irmão que ultrapassou o tempo, e eu fiquei atribulado. Acontece isso, né? Se dá uma oportunidade para uma pessoa, e daí fica envergonhado de puxar no paletó deles, pare. Não é assim? E às vezes até obreiro se passa, esquece do relógio, esquece da ordem do culto. E eu estava atribulado porque acabou o tempo, faltava 5 minutos para o horário terminar, quando o nosso irmão parou. Aí eu disse: eu vou pregar 5 minutos e vou encerrar o culto. Brabinho já. Não falei nada para ele, mas disse isso. Quando eu disse assim, levantou-se um profeta. Ele disse: não vai ser assim. Eu já coloquei o meu anjo na porta e ninguém vai sair daqui. E eu me enchi do Espírito Santo e comecei a pregar. Lembro até a mensagem, se eu não estou enganado, a mulher que tinha hemorragia de sangue, que disse toda a verdade para Jesus. Aleluia. Meus irmãos, terminou às 11 horas da noite. E ainda porque eu acho que negligenciamos, senão eu acho que amanhecia. Profeta ali, profeta aqui, e não saiu ninguém, pois o anjo estava na porta. Oh, glória a Deus! Então valeu a pena. São experiências que nos ajudam a caminhar. Porque a tendência é olhar para o relógio e estar bem na hora. Quem sabe alguém está lembrando de um programa na TV, ou assim, né? Não quero perder o programa, até vou sair um pouquinho adiantado. Meus irmãos, aqui é o monte do Senhor, o Monte Santo. Aqui é o templo que foi honrado por Jesus Cristo. Aqui nós nos reunimos com a finalidade de adorar esse Criador dos céus e da terra. Oh, glória a Deus!
que merece toda a nossa atenção. Então a tendência humana é deixar sempre em último lugar. Está chovendo muito, está muito frio. Eu já fui ontem, estou meio com dor de barriga ou dor de cabeça, vou gripar. Mas eu penso assim que quem tem as mãos limpas, o coração puro, ele tem um compromisso com Deus. Aleluia, em primeiro lugar, em primeiro plano. Não quer dizer isso que alguém não possa faltar o culto. Deus sabe todas as coisas, né? Se houve razão para aquilo, Deus reconhece. Meus irmãos, então Paulo falou no capítulo 13, dizendo que, falando nos dons espirituais, instruindo ali para que, porque estava meio bagunçado. A pessoa se alegrava e falava língua, e língua, e língua, e língua. Depois Paulo disse: se eu falar só em língua aqui, eu sou bárbaro, ninguém me entende. Mas se eu falar uma palavra em português, que não era o caso, era judeu, então isso vai trazer proveito. E eu penso assim que nós temos que trazer uma palavra da parte de Deus dentro da Bíblia que edifique, que ajude, né? Eu não sou contra avivamento, é bom. Eu recebi o batismo num avivamento lá em Laje, não me lembro, o pastor Nertinho estava lá naquela época. Então ele instruiu sobre os dons espirituais, e a igreja deve buscar os dons espirituais, porque é a obra do Espírito na nossa vida. Um homem na carne, uma mulher na carne, não faz a vontade de Deus. Não faz mesmo. Você pode ver por que aconteceu com o apóstolo Pedro, com o apóstolo João, que queria destruir uma cidade lá. Quer, Senhor, destruímos já, mando, vamos orar para vir fogo aí e queimar tudo. Até o próprio João, mas depois que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, mudou a situação. Recebeis o Espírito Santo. Ainda nem era o batismo, mas para mim a igreja começou ali. Aí Pedro já não negou mais a Jesus, as coisas mudaram. Então nós temos que entender, para ter mãos limpas e o coração puro, tem que passar pela escola do Espírito Santo. Tem que ser santo mesmo. Ah, mas é muito difícil. Difícil nada. Basta ter uma posição firme. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Tem horas que comigo acontece, não sei se com os irmãos também. Tem horas que eu vejo os outros se alegrarem, pular para cima e falar língua. Eu estou bem quietinho. Não sinto nada. Até eu digo, esses dias o irmão disse: todos estão sentindo a glória de Deus aí. Olha, eu não estou sentindo, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui, porque a Bíblia diz que eu sou morada de Deus em espírito. Oh, glória a Deus! Ele não está se manifestando, mas Ele está aqui comigo. Meus irmãos, então, depois de instruir sobre os dons, tudo tem que ter ordem, e é coisa boa. Interpretação de uma profecia no Espírito. O Senhor só me deu 2 até agora. Correta. Cumpriu-se a risca. Tanto tempo, esse dia eu estava dizendo, tanto tempo, Jesus. Não me deu mais interpretação de língua. E é um dom especial, é um dom muito bom, porque às vezes o Senhor está falando através de uma língua estranha, e tendo um intérprete, Ele edifica a igreja. E isso é conosco, essa é a nossa parte. Se esforçar para buscar dons de Deus. Mas Ele se ainda mostrarei uma coisa ainda mais excelente: a caridade. Caridade é o amor em prática, né? Caridade é o amor em prática. Diz: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, conhecesse todos os mistérios e a ciência, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa
ou como tino que tine. Puxa vida, esse homem falava a língua dos homens, conhecia os mistérios, conhecia a ciência, mas sem caridade seria como metal que soa. E aí ele continua dizendo: se eu tivesse o dom de profecia, a fé tal de transportar montes para outro lado, mas não tivesse caridade, nada disso me adiantaria. Ainda mais que eu desse a minha fortuna para os pobres. Veja bem que isso é tremendamente o que Paulo escreveu. Toda a minha fortuna para os pobres, né? E ainda desse o meu corpo para ser queimado. Sem caridade, nada disso me adiantaria. Meu Deus, tem horas que a gente parece que perde a paciência. Olha um peregrino na rua, passa por ele, às vezes estende a mão e a gente vai embora. Meus irmãos, então ele disse: a caridade é sofredora. Quem ama sofre o desaforo, a afronta, a calúnia. E isto é que agrada a Deus. A caridade não é invejosa, não se porta com indignidade, quer dizer, tem o seu porte de santo, escrito no livro da vida. Traja-se decentemente. A caridade tudo crê, tudo padece. Meus irmãos, então, ele falando no amor em ação, que é a caridade, ele disse: a caridade nunca falha. Oh, glória a Deus! No plano de Deus, quem não tiver amor pelo seu próximo, é difícil subir ao Monte Santo do Senhor. Aleluia! Vamos orar para que o Senhor derrame mais do seu amor no nosso coração, porque é com Ele que tem amor, Ele é a fonte inesgotável de amor para os seus filhos. Eu acho interessante que o sofrimento do justo agrada a Deus. Pedro escreveu isto, primeiro capítulo. Gosto muito daquele texto. Primeiro ele exalta a Deus: bendito seja o Deus e Pai, que pela sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Oh, glória a Deus! Então, uma qualidade que Deus nos dá: gerar de novo, gerar da palavra, gerar da água. E alguém interpreta que é o batismo, porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado é que será salvo. Há pessoas que às vezes estão muitos anos na igreja, mas não sentiu de ser batizado nas águas. Mas o batismo não é salvação? Sim, mas é um cumprimento de mandamento e daquele que creu, acreditou em Cristo Jesus. Faz isso publicamente para mostrar ao mundo que morreu para o pecado quando é sepultado nas águas e ressuscitou com Cristo Jesus e está sentado em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Oh, glória a Deus! Aleluia! Quantos de nós podiam dizer: eu já estou sentado com Cristo no céu? É aquele que justamente obedece à sua palavra. Meus irmãos, então, diz assim: que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salomão escreveu que tudo é vaidade. E eu creio que Salomão pensou assim: diz, tudo passa, e o que passa é vaidade. Por que vamos dar mais valor pela vaidade do que o real que Deus nos fala pela palavra?
Oh, glória a Deus. Então a vaidade, né, é um problema. Até podemos reparar a roupa que vem fulano, você vem 2 vezes na igreja, 3 com a mesma roupa. E tem gente que tem um figurino muito vasto. Cada reunião uma roupa. Eu já não sou muito assim, não. Não vou muito para... mais ou menos trajado aí, tá bom. Então, não só no tipo de roupa, como outras coisas, né? Que nós nos prendemos em coisas passageiras. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 4, verso 6 em diante de Filipenses: não andes ansioso por coisa alguma. Quer dizer, não se preocupe com muita coisa aqui. Não ande ansioso por coisa alguma, né? Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante do vosso Deus pela oração e súplica. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Aqui fala no coração, que é o intelecto, é o pensamento, né? E aí o apóstolo ainda vai mais longe. Tudo que é verdadeiro, o demais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se há algum louvor e alguma glória nisto pensai. Pensar em ser honesto, pensar em ser verdadeiro, não mentir, né? Porque é uma tendência muito grande de a gente dizer: diga que eu não estou. Telefone toca, diga que eu não estou. Olha, diz que estou numa reunião agora. Que reunião nada, estou tomando cafezinho. É o que muitos empresários às vezes fazem, né? Mas é uma advertência para nós, o crente, seja empresário ou não seja, ele tem outra resposta, né? Oh, glória a Deus. Pastor, está meio difícil ser assim. Quando eu vejo, eu até espraguejo alguém. Não ligue. Pedro chegou a espraguejar Jesus. Eu não conheço esse homem, vocês estão loucos. Mas depois, quando Jesus olhou para ele, Jesus está olhando para nós aqui. Pedro sentiu a responsabilidade do seu erro. Ele diz que chorou amargamente e foi perdoado. Oh, glória a Deus. Porque se arrependeu e se converteu. Aí, então diz a história que ele nem quis ser crucificado que nem Jesus. Diz: eu não sou digno. Eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Tu faria isso? Precisa amar a Jesus. Senão não faz mesmo, né? Precisa confiar nele. Meus amados, então, a vaidade faz tudo isso. E nem jura enganosamente. Semana retrasada, eu estava na sinaleira do coral ali, bem na minha mão, certinho, esperando o sinal abrir, e um caminhão da empreiteira da Semasa ali, estava do meu lado à esquerda. Eu estava aqui, ele estava aqui. E ele disse que não me viu, disse, recebeu um telefonema do chefe dele lá para voltar, tinha esquecido alguma coisa, e ele não me viu, diz ele que não me viu. E quando eu vi, aquele pneu empurrou meu carro. Mas parado, todo mundo parado. Aí ele desceu e disse: eu recebi um telefonema e não lhe vi. Pois é, meu amigo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Eu disse para o motorista, já introduzi a palavra nele. Vamos chamar a polícia? Digo, acho que tem que chamar.
fazer o levantamento. Aí demorou um pouco, e a polícia depois veio. Aí ele diz: olha, o seu carro tem seguro total? Eu digo: o meu tem. Então é fácil. O senhor vai lá na empresa e faz um acordo com eles. Eles pagam a sua franquia e o senhor aciona o seguro, está resolvido. Meu amigo, você está enganado. Eu não minto. Jamais vou mentir por causa de um acontecimento desse aí. Nem que eu tenha que pagar. Eu não vou mentir, não vou chamar a culpa para mim mentindo contra mim mesmo. O policial disse que eu podia fazer isso. Digo: não. Estas coisas aconteceu, vamos resolver. Mas vamos lá na firma. Aí vamos à empresa. Chegamos lá. Aí diz: o senhor faz 3 orçamentos e nos traz aqui. E nós vamos pagar porque o nosso caminhão não tem seguro. Tá bom. Digo: a translagem, que meu carro é o Hector. Diz: não, a translagem é muito caro. Passa no outro. Daí eu fui em 2 oficinas lá, fiz 2 orçamentos e o terceiro digo: vou fazer na translagem. Que eu queria que fosse feito lá mesmo. Aí cheguei lá, apresentei para a funcionária, chefe lá. Ela disse: vou mostrar para o meu chefe. Papá. Um pouco ela telefonou para a translagem, que foi o que deu menos do que os outros. Daí eu mostrei os outros orçamentos. Eu digo: se puder acompanhar, eu faço questão de fazer aqui. Eles: eu acompanho e ainda faço mais barato. Aí eles já passaram um e-mail lá para a translagem, se autorizando a fazer o trabalho. Aí eu saí alegre, né? Quando cheguei no carro, eu digo: mas eu disse que todas as coisas contribuem para o bem da que ama a Deus. Digo: Jesus, me desculpe, eu não falei de ti lá nessa firma. Peguei um monte de folheto ali, subi lá e bati na porta. A porta fechada, a chefe lá até meio se assustou. Digo: não, eu esqueci do principal. Vocês têm uma alma preciosa para Jesus. E este é o meu trabalho. Aleluia. Aí comecei a pregar: digo: vocês querem que eu ore por vocês? Diz: mas o nosso chefe. Digo: não, ele também entra na oração. Nisso ele estava descendo a escada. Digo: ô chefe, faz favor. Olha aqui uma literatura bíblica. Jesus te ama. Aleluia. E ele disse: Jesus que te ame também. Digo: já me amou, precisaria amar você. E desceu a escada e eu orei pelas 3 funcionárias. Tinha mais 5 lá embaixo. 4, 5. Evangelizei os 4, 5. Digo: obrigado, Jesus, pela batida. Oh, glória a Deus. Mas isso pelo Espírito de Deus, não é porque eu sou bom, não. O Espírito me fez lembrar do versículo quando bateu o carro, eu parado, e eu apliquei aquele versículo ali. E aconteceu de executar também. Certamente o Senhor fará obra naquelas pessoas. Aleluia. Irmão, quando te acontece uma coisa, você dê glória a Deus. Deus tem um plano por aquilo. Aleluia. Então este vai morar no santo monte do Senhor. Oh, glória a Deus. É difícil? Não. A Bíblia diz que não é difícil. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados de mentira, cansados de vaidade, cansados disso, cansados daquilo. Aleluia. E eu vos aliviarei a carga. Não tirou tudo. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. João também falou: a carga do Senhor, os mandamentos do Senhor não são pesados. O que precisamos é ser homens e mulheres de Deus, dando o nosso testemunho, quer as coisas vão bem, quer não vão. Não é fácil por um lado, por causa da tendência carnal,
Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo, jamais o Espírito Santo deixará de falar na hora certa. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, então, o salmista tinha razão em dizer isso. Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Mas aí vem a pergunta: quem é que vai subir ao teu monte santo? E Deus responde: que tem as mãos limpas, o coração puro, e que não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura falsamente. Oh, glória a Deus! Vamos pedir para Deus nos dar graças para ser assim? Ele pode, mas nós temos que querer, temos que fazer a nossa parte, aleluia, para receber. Deus estabeleceu dessa maneira: pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis, porque o que pede recebe, o que bate se abre, e o que busca encontra. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, eu vou ficar por aqui. Quero ver o pastor Nilo. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. E espero que essa palavra produziu efeito em todos nós, né? Amém. Muito obrigado.